Olá, estamos dando início a mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, um programa produzido pelo Prolege Site Jurídico, com o apoio da OAB Guarulhos e da TV Destaque, onde buscamos informação e plena cidadania. Nosso programa hoje traz uma entrevistada especial, doutora Carliane Lopes Souza, que é advogada aqui na nossa cidade, mestranda em métodos adequados de solução de conflitos, professora universitária, palestrante e que tem no seu dia a dia um compromisso muito grande na divulgação da mediação e da conciliação. Nós sabemos de que no novo Código de Processo Civil a mediação e a conciliação ganham um destaque especial e nada melhor do que trazer então a doutora Carliane para que possa trocar algumas informações com o nosso assinante da TV Destaque. Estou acompanhado hoje da doutora Rosana Valderano de Lima, com quem tenho o prazer e a alegria de dividir mais um programa. Doutora Rosana, por gentileza, vamos fazendo a primeira pergunta para a nossa entrevistada. Vamos lá. Olá, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Doutora Carliane, bom dia. Temos aqui um primeiro questionamento. Na minha opinião, ele é bem amplo, né? E vai bem de encontro àquilo que nós conversamos um pouco antes do início do programa. E nós gostaríamos de saber o seguinte: qual é a importância para a sociedade deste novo método de solução de conflito? Quer dizer, é bem amplo, né? E bem importante, acredito eu, esse questionamento. Doutora Rosana, doutor Cláudio, muito obrigado pelo convite. É sempre com muita satisfação, né, poder falar sobre o tema, porque realmente eu entendo que é uma nova oportunidade para as pessoas, né, utilizar e resolverem os seus conflitos de maneira muito mais ágil. Em especial para a sociedade, essa importância exatamente por este motivo. Hoje, muitas pessoas acabam não buscando o judiciário porque tem já essa cultura, demora, vai demorar, então eu prefiro não, muitas vezes deixa o seu direito de lado e não vai realmente buscar o que tem de maior interesse. E os métodos adequados hoje, na verdade, de tratamento de solução de conflito, ele veio realmente em encontro dessa oportunidade para a sociedade, para que ela tenha essa oportunidade de sentar com a outra parte e ter uma negociação, e ter uma mediação, uma conciliação, um método mais adequado para tratar o conflito em especial. Como é, doutora Carliane, que hoje nós temos uma legislação nova, né, que vai ter uma influência no futuro, com o novo Código de Processo, entrando em vigor possivelmente no ano que vem. Estou falando possivelmente porque existe aí, nos últimos dias, um movimento aí no sentido de tentar retardar um pouquinho o início do Código, que, para meu modo de ver, é um absoluto retrocesso, né? Mas a gente não sabe o que vai vir desse legislador nosso. Dentro do quadro hoje, o que nós temos de concreto? Mediação e conciliação. Hoje nós temos, por exemplo, algumas ações voltadas, né, junto ao Poder Judiciário. Nós temos hoje, o cidadão, o jurisdicionado tem à disposição dele hoje o Centro Judiciário de Solução de Conflito, que o próprio Código também traz essa obrigatoriedade, mas na verdade ele já existe. Nós temos mais de 100 núcleos, né? Mais de 100 CJUs que hoje no estado de São Paulo, todos os endereços, locais, telefone, qualquer pessoa está disponível no site do tribunal. E em outros estados do Brasil também. Em todo o estado. O CNJ veio com essa política pública realmente, né, para que seja instalado em todo o país. Eu acho que, sem dúvida, é a tendência. Não há também uma outra. Eu entendo que hoje realmente é a melhor forma de atender a demanda que hoje nós temos em todo o Brasil. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre as diferenças de conciliação e mediação, porque, via de regra, né, as pessoas, o próprio jurisdicionado, nós mesmos, né, os advogados, a gente tem uma dificuldade de entender o que é um, o que é outro, e muitos acham que é sinônimo. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente a diferença. Doutora Luciana, é realmente assim, eu leciono sobre a matéria e hoje capacito pessoas que têm interesse em ser um conciliador judicial ou extrajudicial. E no primeiro dia de aula
é unânime essa pergunta. Todo mundo quer saber Eu acho que a diferença. O próprio código, por exemplo, ele fala: será submetida a uma sessão de mediação ou conciliação, dando a entender de que é praticamente a mesma coisa. Na verdade, eu acho que o artigo 65, ele buscou definir, eu entendo que não foi muito acertado nesse ponto, né? Porque conciliação e mediação, ele tentou conceituar. E conciliação e mediação é a mesma pessoa, e ele tenta diferenciar, e não é pessoas diferentes. O conciliador, o mediador é a mesma pessoa. A diferença são técnicas que você utiliza para conciliação e técnicas que são utilizadas para mediação. Então, não tem, por exemplo, eu sou só conciliador ou eu sou apenas mediador. Não. Você é mediador. Diante daquele conflito que você vai se deparar naquele momento, é que você vai definir se você irá utilizar técnicas de conciliação ou técnicas de mediação. De uma maneira muito assim ampla, né, para se explicar até um pouco melhor, normalmente a gente usa as conciliações em situações mais pontuais, batida de carro, situações de revisão de contrato bancário, questões por exemplo. Patrimoniais, normalmente, né? São ações onde que as pessoas não têm nenhum vínculo de relacionamento. Então, eu quero tratar algo realmente pontual. Então, a gente utiliza as técnicas de conciliação. Já na mediação, a gente utiliza as técnicas de mediação para tratar conflitos onde pessoas... aquele conflito seriam mais envolvido, apropriados para a área de família, por exemplo. Família, dissolução de sociedade, condomínio, escolas. Já é uma questão pessoal que às vezes impede. Porque você busca, na verdade, existem algumas escolas que vêm para explicar um pouquinho mais sobre isso, né? As técnicas, as possibilidades de utilizar. E uma delas é a transformativa, né? Ela, na verdade, busca o restabelecimento, o cuidado com esses laços afetivos. E aí eu acho que realmente é o foco maior da mediação, que é a pacificação social hoje no mundo. Entendi. E o papel do conciliador, do mediador? Né? Nós temos também uma questão, eu sempre digo, cultural. Nós, operadores, teremos, né, que nos adequar. Mas eu acredito que isso comece com uma ação do conciliador, do mediador. Qual que é o papel dele? O papel principal, primeiro que o mediador ele tem que entender que nós não somos juízes. Né? Precisamos tirar essa figura, porque muitos mediadores ainda têm um pouco de dificuldade de separar um pouco, né? No momento que ele está mediando aquelas pessoas. Eu não sou juiz, não sou eu que vou resolver aquele conflito. Mesmo porque as propostas devem ser apresentadas pelas partes. Elas têm que me dizer o que de fato vai atender os seus interesses. Então, eu não sou juiz, eu não posso impor qualquer acordo que eu entendo que seja viável, mesmo porque aquelas pessoas têm que ser trabalhadas diante dos interesses de cada um. Então, é importante que o mediador seja realmente imparcial diante daquele conflito. Ele busque ouvir as pessoas. Alguns alunos falam: professora, qual que é o perfil de um mediador? Eu acho que ele tem que ter duas ferramentas importantes. Primeiro, que ele tem que saber e ter paciência para ouvir. A gente brinca muito, tem um curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. As pessoas, né, elas não têm o costume, o hábito de ouvir. E o mediador, ele tem que saber ouvir, para que, de fato, possa estabelecer quais são as melhores ferramentas para atender aquelas pessoas naquele momento. Até porque, via de regra, numa conciliação ou numa mediação, às vezes o que falta é a oportunidade da pessoa falar. Então, quando ela fala sobre o problema, ela desabafa, ela consegue, né, tentar ponderar de alguma forma para encaminhar para um acordo. Se for aquele tipo de conciliador que não dá essa oportunidade, a pessoa fica cada vez mais fechada a qualquer tipo de conciliação. Seria mais ou menos isso, na sua opinião? Na verdade, hoje eu ainda vejo alguns profissionais da área que precisa realmente estar passando por um aperfeiçoamento, né? Porque é muita coisa, é muito novo para algumas pessoas e tem ainda o modelo da conciliação feita na sala do juiz. E não é essa a proposta. A mediação é algo muito além do que normalmente nós, operadores de direitos, encontramos, por exemplo, na sala do juiz. Então, muitas vezes, alguns advogados vão fazer sessões de mediação e quando entram numa sala, né, para ser atendido por esse mediador, ele pergunta: doutor, tem acordo?
E isso não é uma postura adequada de um mediador. Ele precisa ouvir as partes, ele precisa fazer uma boa apresentação, ele precisa dizer qual é o papel dele naquele momento, ele precisa dizer que ele não é juiz, que ele não vai impor nenhum acordo, o acordo só vai ser feito se for de fato para atender à vontade das partes, a importância do advogado na sessão de mediação. É muito importante a presença do advogado. Então, eu acho que é um novo mercado e que as pessoas ainda estão se adaptando. Doutora Carliane, aproveitando que você falou aí da questão do advogado, é sabido de que a Ordem dos Advogados não é muito receptiva, ou pelo menos não era, né, a questão da mediação, com o argumento de alguns advogados de que isso tiraria mercado de trabalho do profissional e tal, né? Pergunto o seguinte, para um advogado hoje, como é que a senhora vê essa questão? O advogado pode se inserir perfeitamente nisso? Pode ser feita uma mediação sem a presença de um advogado? O mediador e o conciliador precisam ter ligação na área do direito ou não? Como é que está funcionando e como é que isso está disciplinado e orientado pelo CNJ? Então, é assim, hoje para ser um mediador você não precisa ter conhecimento jurídico. Eu até também comento muito em sala. Eu dou toda a parte teórica e também dou a parte prática em sala de aula. E quando os alunos do direito participam da dinâmica, aí tem um embate, porque ele tem muito processo na cabeça dele e ele quer resolver o conflito. E não é o nosso papel mediador. Nós não estamos ali para resolver o conflito daquelas pessoas. Então, não precisa ser da área jurídica. Por quê? Porque nós não vamos resolver, nós não vamos dar consultoria, nós não vamos advogar para as partes. Então, o papel é mais de comunicação, de bom senso, de buscar quais são os interesses daquelas pessoas. Então, eu não preciso ter conhecimento jurídico, mas é importante que haja a presença do advogado, para que as partes se sintam mais seguras. Realmente, eu venho dando palestra em algumas sessões, subseções, para trazer essa novidade para o advogado. Não tenham medo da mediação, ela veio para ajudar na sua agenda do escritório. Você tem hoje esse mecanismo para atender melhor o seu cliente. Hoje você tem o Centro Judiciário de Solução de Conflito, que são o CEJUSC, onde o advogado pode utilizar. Hoje é possível você marcar uma audiência em 30 dias. Aqui em Guarulhos, onde nós estamos sediados, localizados, né, onde nós geramos o programa, com relação a CEJUSC, nós temos quantos só para o telespectador se orientar? Hoje nós temos um CEJUSC que fica dentro da FIG, da Faculdade Integrada de Guarulhos. O funcionamento é a partir das 9 da manhã até 5 horas da tarde. Então, o advogado pode utilizar o CEJUSC. Então, todos aqueles processos que ele ainda sequer fez petição inicial, ele pode procurar o CEJUSC. Lá tem um setor pré-processual. Ele agenda, ele consegue agendar em 30 dias, coisa que é muito difícil acontecer. Posso até testemunhar de que é até menos tempo. Eu trabalho na instituição e sei que pode ser até menos tempo. A gente trabalha nessa o CEJUSC tem essa agenda normalmente de 30 dias, porque até encaminhar o convite para a parte contrária, a AR voltar, porque é feito através, né, de AR voltar. Vamos te dizer. Convite. É um convite. Normalmente no processo é uma citação. Lá é convite. É um convite. É um convite porque é o momento que as partes de fato vão poder sentar e apresentar uma proposta que vai atender os interesses dela e não uma imposição de uma sentença judicial. Eu até falo, se sentença judicial trouxesse fim ou desse fim ao processo, ao conflito, não teríamos execuções. Porque fica um contrassenso. Então não teríamos, porque se eu tenho uma sentença... pode não agradar. Uma das partes normalmente não agrada. Né? Eu falo que ao final de um processo, ela chega a não agradar nenhuma das partes. É verdade. Demora tanto, muitas vezes, desgaste. Que quando o desgaste, principalmente quando envolve família, né, pessoas, relacionamento, irmãos, inventário, enfim, todas essas questões, eu acho que é um desgaste muito grande. Muito bem. Doutora Rosana, estamos chegando ao final desse primeiro bloco, então, né? O tempo passa rapidinho. Pois é, quando o papo é bom, né? O tempo passa rapidinho. Bom, gostaríamos de lembrar ao nosso telespectador que o programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, ele é uma produção do Prolege, site jurídico.
com o apoio da OAB Guarulhos e da TV Destaque. Nós temos aqui um e-mail de contato, caso você pretenda sugerir uma pauta, alguma observação, algum questionamento, né, que não foi possível abordar, que é o seguinte: direitosideveres.tvdestaque@proleges.com.br. Atendemos também pelo telefone 11 97403 9680 e esse programa vai ao ar todos os domingos às 22 horas e a nossa reprise às terças-feiras às 7h30 da manhã. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.